revisitar a nossa história, acho que isso está faltando muito ao Vasco da Gama. Quando o Vasco olha para fora para buscar reforços, eu sempre, isso aí da minha cabeça não sai. Você tem que buscar alguém superior a quem está hoje no Vasco. Então, um exemplo. Eu vou buscar um atacante lado de campo, porque o Ryan que eu tenho, ele me entrega isso. E esse cara vai me entregar isso. Ok. Vale. Eu tenho um Ryan que entrega isso. Vou trazer um cara que também vai entregar isso ou um pouco menos. Não trago, eu já tenho em casa. Para trazer, tem que ser alguém superior. E aí, revisitando a nossa história, mergulhando no nosso túnel do tempo, a gente vai olhar que o nosso DNA sempre foi olhar para as divisões de base. Eu não sei a sua idade. Comenta aqui a sua idade, para que a gente possa entender de que geração você começou a acompanhar o Vasco da Gama. Eu sou de 1977, faço 48 anos nesse ano. E eu lembro bem do futebol a partir da decisão em 84 contra o Fluminense. Então, dali para frente, eu vi as gerações surgindo. Eu vi Romário subir, eu vi Giovani, eu vi Mazinho. Essa é uma geração que subiu em 85, 86, 87 já foi campeã. Eu vi, na sequência, subir a geração de Bismarck, William, Sorato, geração que foi campeã em 1988. Eu vi em 89 o Vasco, com jogadores experientes, mesclando com a base, ser campeão brasileiro. O goleiro era Cássio, não era da base, mas tinha vindo já para o último ano de juniores. Então já estava há alguns anos, sabia, já estava com o DNA vascaíno nele. Luiz Carlos Vinck, um jogador experimentado, que veio de fora. Marco Aurélio da base. Quinones, zagueiro equatoriano, que veio de fora. Mazinho da base, então 2. Zé do Carmo, fora. Boiadeiro, fora. William, da casa. Bismarck, da casa. Quem fez o gol do título, Sorato, 5. Você tinha, obviamente, que Bebeto, que veio de fora, Andrade, Tato, Tita, mas foi uma mescla com os jogadores que estavam na casa. Avançando no tempo, estou pegando gerações que foram vitoriosas, que conquistaram e que marcaram. Em 92, Edmundo não vai para a Copa São Paulo e joga o Brasileiro. O time é campeão na Copinha, único título que o Vasco tem, o Edmundo começa arrebentando no Brasileiro daquele ano, que naquela oportunidade foi no primeiro semestre. E aí você tem, naquele time, que depois sobe, né? Depois do Brasileiro, Carlos Germano, Pimentel, Tinho, Edmundo, Valdir, Jardel. Olha a geração que subiu e que deu frutos ao Vasco da Gama. No ano seguinte, a dupla sensação das categorias de base e da seleção brasileira, Ian Jean. Vem 1994, e eu sempre reforço essa história, contada muitas vezes, e aqui no canal pelo próprio o Ricardo Rocha, nós tínhamos 4 jogadores que não eram da base naquele time tricampeão estadual. Ele, Ricardo Rocha, Alexandre Torres, a nossa zaga. Luizinho, tinha chegado em 92, vindo do Botafogo, ele não era a base do Vasco, e o Denner. O Denner faleceu e o Luizinho estava suspenso na final. Então, na final, 9 eram da base. Carlos Germano, Pimentel, Cássio, França, Sidney, Jardel, Valdir, William, enfim. O nosso DNA. E aí depois a gente vai lembrando de muitas e muitas e muitas gerações. Em 97, sobe um ano antes, Pedrinho com o Felipe, se juntando a Carlos Germano, que já vinha de outras gerações, né? Mas vinha numa sequência, é da base. Você tinha jogadores com muita qualidade e sempre olhando para frente, o Edmundo voltou. Então você tinha pelo menos 4 ou 5 jogadores da base jogando. E hoje nós temos Luiz Gustavo, Ryan e o Coutinho. Quem mais? Ah, Fábio, mas tem o fulano, o Beltrano. Então, vamos olhar para a base? O Zuccarello tem potencial, o Estrela
tem que voltar bem, tem muito potencial. O Lincoln, outro zagueiro, tem potencial. O lateral direito, Paulo Ricardo, tem potencial. Estou falando de jogadores que são utilizados em vários momentos. O GB tem potencial para ser um reserva imediato do Verratti. Esse é um desafio para o técnico Fernando Diniz. Observar esses crias. Tem o Alex Teixeira, Fábio, que entra também a cria da base. Perfeito. Mas o Vasco precisa revisitar a sua história. Não é se reinventar, é revisitar, olhar para dentro. De boa, Lloyd Augusto, Jean Davi e Emerson Rodrigues, 3 atacantes. O Vasco não tem na base 3 atacantes que não precisem buscar ou gastar dinheiro com esses caras. Só nessas 3 compras aqui, miseravelmente, eu estou falando de 5 milhões de dólares na compra. Ou seja, quase 30 milhões de reais que você jogou no lixo, fora os salários. Um moleque da base que surja e você invista nele, que ele tenha potencial, que o Fernando Diniz, agora o treinador, saiba tirar esse potencial dele, explorar cada vez mais. Você vende esse cara por 3, 4 milhões. Um jogador que não é nem muito badalado, não. Pô, gente, o Eric Marcos, que subiu e teve poucas oportunidades, né, que teve, não apresentou um grande futebol, foi vendido agora. E o Vasco vai ganhar 1 milhão de euros, quase 7 milhões de reais. Um jogador que não performou. Talvez nas mãos do Diniz pudesse performar e valer 2, 3. Outros clubes fazem isso. O Flamengo não é de vender todos os jogadores por 30, 40 milhões, não, gente. Vários jogadores saíram por 1, 2. Não pode você queimar o seu ativo, não dar a chance para o seu ativo e trazer de fora jogadores que não são melhores do que os seus ativos, colocar os ativos para trás da fila e pagar alto salário para quem vem de fora e ainda comprar esses caras. Aí a conta não fecha. É hora de revisitar a história, de olhar o DNA vascaíno, que o presidente tem, que o Felipe tem, citei eles aqui, na década de 90, quando eles subiram para o profissional. E poderia ter continuado, gente. Elton, Fábio, o Coutinho, Alex Teixeira, Souza, Alan, que hoje está no Botafogo, Allan Kardec, tantos outros que surgiram, Thales Magno, Paulinho. Gente, se eu ficar aqui enumerando, a lista é gigante. Porque o Vasco sempre foi um clube formador. Isso me foi dito uma vez pelo empresário do Felipe Coutinho, o Cacau Barbosa. Falou, Fábio, a base do Vasco é excelente. E todos os empresários adoram olhar para essa base, e os clubes também, porque sabem que lá formam jogadores de muita qualidade. E por que a gente não utiliza? O Fernando Diniz está começando a observar um pouco mais de perto. Tem o Zuccarello, por exemplo, que ele consiga extrair o melhor e nós possamos utilizar o melhor nesse cenário. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Não esquece, hein? Votar no Prêmio Best. Vou fixar aqui os comentários para você deixar aquele seu voto, aquela sua moral lá para mim, porque dia 12 acaba a votação. A gente está subindo. Graças. Qual a sua visão? Eu acho que tem uma boa perspectiva com a chegada do Fernando Diniz. Como qualquer início de trabalho, né, embora o Diniz já tenha passado pelo Vasco lá atrás, mas é um recomeço, né, porque é um outro elenco, um outro momento, uma outra diretoria. Mas eu acho que tem uma boa perspectiva, precisa de tempo para ajustar, mas, por exemplo, aquele primeiro jogo em São Januário que eu estava presente contra o Fortaleza, acho que a gente conseguiu ver, né, a possibilidade de uma mudança para melhor. A gente conhece o trabalho do Fernando Diniz, o que ele fez, né, no meu caso, acompanhei mais de perto no Fluminense e também um curto período na seleção. Eu acho que é preciso de um pouco de paciência, né, para que ele faça esse ajuste, mas eu acho que tem uma boa perspectiva. E você também, como eu, é torcedor, e pedir paciência ao torcedor do Vasco hoje é mais fácil assim, me arruma 100zinho. É isso. Torcedor, né, muito passional de qualquer time, seja o meu, o seu, o torcedor do Vasco. Eu vi o torcedor do Botafogo reclamando. Eu no dia a dia, né, acabo cobrindo muito o Flamengo e o que eu percebo é que, tipo, perde no meio de semana, é o pior time do mundo, ganha no fim de semana, é o melhor time do mundo, e isso faz parte do futebol. Nós que somos apaixonados sabemos, né, que essa paixão faz parte, todo mundo que trabalha sabe, mas
Acho que há muita confiança no trabalho do Diniz e que ele pode ter aí pela frente, com um pouco de paciência, a possibilidade de melhorar as coisas para o Vasco. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Leva viu, um beijo para minhas amiguinhas. Levo, aperta aqui. Toca aqui. Beijo. Obrigada. Uma doçura a Monique Danello. Gente, deixa eu... Já que ela falou em Vasco e tudo... Fui, ó. Não, espera aqui. O que você achou da convocação do Andrei? Cara, o Andrei... Você saca bem futebol europeu. O Andrei fez uma grande temporada, né? É uma novidade dessa lista, mas deu pra gente ver um Andrei não só bem defensivamente, mas um Andrei aparecendo como elemento surpresa, marcando gols, pisando mais na área. Então, um elogio melhor do que o elogio que ele recebeu do Ancelotti naquela entrevista coletiva pré-jogo, que ele diz: não conhecia tanto o Andrei, mas o Andrei é um jogador completo. E acho que você chegar na seleção com um elogio desse tamanho, de um técnico desse tamanho, é algo maravilhoso, né? O Andrei, a gente acompanhou ele no Rio de Janeiro, sempre foi um grande jogador e fez uma temporada excelente. Tomara que a gente consiga ver mais minutos dele aqui na seleção. Viu? Mostra o Andrei que a TV CBF fez aí. Fico muito feliz, né, de estar de volta à seleção brasileira principal, representar meu país. Como eu sempre falo, é sempre um sonho estar representando meu país, e hoje poder ter essa oportunidade um pouco mais maduro, um pouco mais vamos dizer, maduro mesmo, um pouco mais consolidado na Europa. Então acho que é um sentimento de gratidão, é um sentimento de trabalho dever cumprido, mas é claro que eu quero estar sempre aqui. Eu acho que tem sim, ainda mais como você falou anteriormente, que eu passei pela 15, 17, 20, 23, e agora chegar na principal um pouco mais consolidado na Europa, eu acho que tem um gostinho a mais, né? Até porque por tudo que eu passei, fiquei um tempo sem jogar e poder dar a volta por cima na Europa e poder ser hoje aqui servindo no país é um motivo de muita alegria e de gratidão. Eu cheguei no Chelsea muito novo, com 18 anos, e logo depois da pré-temporada eu optei pelo empréstimo ao Nottingham Forest, e chegando lá fiquei 6 meses sem jogar, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, mas é claro que hoje, depois que o tempo passou, eu olho para trás e vi que me amadureceu muito. Agradeço a Deus, a minha esposa, aos meus pais também, que sempre me deram força. E agora eu fico feliz por ter chegado aqui, por ter feito uma boa temporada esse ano. Então acho que é continuar trabalhando forte no meu clube para poder voltar mais vezes. Vamos dizer que sim, porque até brinco lá em casa, eu tive 2 temporadas completas, que foi minha primeira com 17 para 18 anos no Vasco, que eu também marquei 8 gols. E agora essa, que é a minha primeira temporada na Europa, que eu marquei 11 gols no total, 10 na Ligue 1 e 1 na Copa da França. Então vamos dizer que é esse Andrei que gosta de chegar na área para fazer gols. Eu acho que é um sentimento inexplicável. Quando eu soube que meu nome estava na pré-lista, lá em casa todos nós ficamos ansiosos, e no dia da convocação eu preferi dormir praticamente o dia todo acordei só meia hora antes para tirar um pouco a ansiedade. E quando eu escutei meu nome sair da boca do mister, acho que foi um sentimento que não tem como explicar. Lá em casa todo mundo começou a gritar, acabei chorando, então acho que isso é uma coisa que é difícil explicar. Um jogo muito, muito importante, assim como todos os jogos são. É claro, quando se trata de Brasil, a gente sempre tem que pensar em ganhar, e contra o Paraguai não vai ser diferente, ainda mais jogando em casa, na Neoquímica. A gente vai com força total, a gente vai com força máxima, com bastante concentração, respeitando o adversário e fazer a nossa parte, que é ir para cima e ganhar o jogo. Pois é, esse é o Andrei, é um garoto que a gente viu, né, desde 15 anos, 16, junto com o Marlon. O Andrei, ele teve uma coisa muito pesada, porque o Vasco
um dos piores momentos, sem perspectiva de grandes jogadores, e lá estava o Andrei, né? Ajudou o time, se destacava, e às vezes até a gente, calma, esse moleque tem 15, tem 16, tem 17 anos, já estão botando a culpa nele, já estão botando a responsabilidade nele. Não pode, mas infelizmente o futebol funciona dessa maneira. Vamos ver um pouquinho também da entrevista do Alisson, que ele chega falando do Carlo Ancelotti, da questão de ter ajudado a montar ali o setor defensivo, estar mais consistente, e depois eu faço uma pergunta para ele também. O Mister já trouxe uma organização defensiva muito boa para a gente, para esse jogo especificamente, né, que era contra o Equador, uma equipe muito física, de muita velocidade, usa muita bola longa, então demandaria também da nossa equipe de igualar também nos duelos, né, de chegar firme, de ser forte. Então, com certeza, ele trouxe para essa primeira partida assim, um foco, né, de ter um sistema defensivo sólido, que eu acredito que isso é uma base, né, para toda boa equipe, é ser sólido defensivamente. Então, tanto a maneira, os jogadores que ele escolheu, né, para atuarem nesse jogo, desempenharam muito bem esse papel, né, todos os jogadores, mas claro que sempre tem ênfase na última linha, na linha de 4, no Casemiro, que dá uma sustentação muito boa ali na frente da zaga. Mas tanto o Gerson quanto o Bruno, né, os atacantes marcando muito, correndo, se dedicando, né, e isso foi muito necessário nesse jogo, e espero que a gente possa manter essa base, né, para o decorrer dos jogos. Alisson, Wellington Campos, na Rádio Itatiaia. Se o Brasil ganhar do Paraguai e se o Uruguai ganhar da Venezuela, o Brasil já carimba o passaporte para a Copa do Mundo. Qual que vai ser a importância do torcedor paulista para esse jogo? Torcedor, eu acredito, né, não só o paulista, mas o torcedor brasileiro tem um papel fundamental, né, no apoio. O futebol não se faz sozinho. Eu sempre gosto de falar da experiência que a gente teve durante o Covid, em que jogamos com estádios vazios, e isso ali nós evidenciamos, todos nós, né, dentro de campo, evidenciamos que o futebol sem a torcida não é nada, né? Então, aqui dentro da seleção brasileira não é diferente, né? Nós contamos, principalmente aí que acredito que vai ser a maioria dos paulistas, né, do apoio de todos, para que a gente possa assim conquistar esse objetivo de classificar para a Copa do Mundo o quanto antes possível, né? Mas o nosso objetivo é muito claro de vencer a próxima partida. Pois é. Aí, então, também o Alisson. A gente já tem um toque aqui de Vasco, falando com a Monique Danello. Eu sei que o torcedor está preocupado com esse negócio de 777, mas a equipe que é dona de todos os times de futebol, e ela está se acertando lá nos Estados Unidos. Então, não devemos sofrer por antecipação, esperar o que a Justiça vai decidir no Brasil e o que pode decidir também a Justiça lá nos Estados Unidos. Mas é um assunto apaixonante. Deixe a sua opinião, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Vasco Fu. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama procurando algumas contratações. Vitor Sá, ex-Botafogo, jogou muito no Botafogo, né? No Fogão em temporadas passadas. Entra na mira do Vasco da Gama, e o Vasco da Gama pode ter essa contratação aí para o ataque. Ainda é indefinido o caso do Coutinho e do Leonardo Jardim. Vamos ver o que vai acontecer aí, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!